Pessoal, hoje a gente vai ficar mais uma questão mesmo de conversas, perguntas e respostas, argumentos. Hoje eu não trouxe nenhum tema, até para a gente fechar o tema de santificação do sábado, ok? Eu só vou revisar o que a gente falou sobre o sábado. A gente falou que o sábado ele está tanto presente na criação semanal, como é um dia festivo para os judeus. Não é uma festa, é um dia festivo, ok? A gente não, por nossa cultura, a gente não entende muito bem a diferença entre dia festivo e festa. Praticamente, a gente considera todo dia festivo como uma festa, mas não é bem assim. Uma coisa recente para explicar: a festa de aniversário. Há 200, 300 anos atrás, não se fazia festa de aniversário. O dia do seu nascimento era um dia festivo? Era. Você poderia receber algum presente? Às vezes recebia, às vezes não. Era um dia festivo, o dia do seu nascimento, mas não havia festa. Ou seja, às vezes você tinha uma comida melhor do que os demais irmãos, às vezes tinha um momento para sair, ganhava um dia de folga, alguma coisa assim. Era um dia festivo, mas não era uma festa o seu nascimento, ok? Quando passou a ser uma festa, principalmente nós ocidentais, não conseguimos mais identificar o que é dia festivo e o que é festa. Para a gente, todo dia festivo tem que ser comemorado como festa, tem que mudar toda a rotina, e não é bem assim. Se muda a rotina no particular, não no geral, ok? Então a gente discutiu muito que o sábado é um dia festivo, mas que não é propriamente uma festa, principalmente uma festa periodicamente judaica. Também discutimos a questão do que fazer, do que não fazer durante o sábado. Discutimos também o que tem a ver a tzitzit, ou seja, as franjas, o manto com franjas, e discutimos também que o que eu deixei bem claro, que o sábado ele não faz parte do projeto de salvação. Ele está vinculado somente com o projeto de santificação, ok? Eu não tenho nenhum ponto no projeto de salvação que inclua o sábado, mas no processo de santificação, o sábado está inteiramente interligado. E a todo momento, em todos os textos que a gente ouviu aqui nas reuniões passadas, ou no início ou no final, eu deixava bem claro que o sábado é o dia santo, ok? Que foi Deus que santificou, como estava em Gênesis 2, possivelmente dizendo o seu nome, o nome dele propriamente, e ele pertence ao processo de santificação, porque ele fala, no final, toda vez no final dos trechos, ele falava, para que lembrais que eu sou o Senhor teu Deus que vos santifica. E a todo momento ele fala para lembrar que eu sou o Senhor teu Deus que vos santifica. Ou seja, que mesmo que a gente faça no processo, que a gente que esteja fazendo o processo de santificação, quem nos santifica é Deus e não nós mesmos. Nós participamos do processo, mas quem dá o processo e quem dá o diploma de santificação é Deus, ok? Então, eu gostaria de abrir literalmente agora para perguntas, argumentos. O que vocês querem perguntar? Pode perguntar o que vocês quiserem sobre o sábado, ok? Então, é a hora de abrir o áudio, o vídeo, abrir o que vocês quiserem fazer suas perguntas. Quem quer começar? Bom, vou começar por mim, então. Vamos lá. Douglas, essa diferença, vamos lá, a diferença de cultura, a gente percebe que, e não só de cultura, mas também de diferença de épocas, né? De tempos. Porque uma coisa por exemplo, eu hoje,
eu encarava o sábado como a guarda do sábado de uma forma diferente. Porque eu aprendi lá com meus 12 anos, quando eu ia à igreja, né, que se eu, de repente, sei lá, tomasse água, eu não estava guardando o sábado. Depois do amadurecimento cristão e amadurecimento também, né, hoje como pessoa, eu entendi que a guarda do sábado é muito mais além, né? Igual você falou aí, né? Mas o que influencia, por exemplo, hoje, na sua percepção, o que influencia hoje o peso de guardar o sábado, por exemplo, para uma pessoa que tem, sei lá, 50 anos e uma pessoa que tem, sei lá, 20, 30? São épocas diferentes, são aprendizados diferentes, são experiências diferentes. Como você acha que a gente deve levar isso de uma forma mais leve, uma forma amorosa, para que essas pessoas possam entender que existe, até para uma outra denominação, a gente, né, ela possa olhar para nós e falar assim, caramba, você é adventista, mas você é diferente, você leva o sábado diferente. Damares, muito legal a sua pergunta. A questão é bem simples. O sábado, ele está instituído desde a criação. Pode ser que seja instituído antes mesmo da criação, mas basicamente, como ser humano, eu tenho que supor que está desde a criação, que é quando eu tenho a primeira fala em Gênesis 2, ok? Ou seja, o sábado ele está instituído desde a criação e ele não muda em decorrência dos tempos. Deus é o Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de ser. O judaísmo, praticamente todos os dias, eles falam isso, eles deixam bem claro em suas mentes. Asher Melech, Asher Malach, Asher Mole Olam Baed. Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de ser. Então, é bem claro, o sábado, ele está presente, ele está instituído desde a criação e não muda. Deus era o Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de ser. Ou seja, ele não muda, ele é imutável na sua questão de existência e permanência na sua onipotência, onisciência e onipresença, ok? O que muda, então, durante o tempo? A nossa questão de como eu vejo a evolução a partir da criação. É uma coisa inerente. O ser humano, ele evolui. Independente se você crê em criação, na evolução, o ser humano, ele está evoluindo. Evoluindo como? Mentalmente, tanto para o bem como para o mal. Isso é inquestionável. A gente pode ver, durante os últimos 500 anos, depois da Idade das Trevas, que foi a Idade Média, o tanto que o ser humano evoluiu, tanto para o bem, construindo casas, prédios, invenções como o carro, como o avião, ok? E também na questão de para o mal. Bombas atômicas, as atrocidades que foram feitas no Holocausto, isso a gente nunca vai poder esquecer. Vários cientistas que durante a época usaram pessoas para tentar fazer um avanço na ciência, mas usando outras pessoas como experimentos até chegar ao seu sucesso. Então, a gente vê que a constante da evolução afeta o ser humano, mas não afeta aquilo que Deus é. Ou seja, Deus era, Deus é e Deus vai ser. O sábado que foi constituído na criação, ele permanece. Ok? O que muda, então? Muitas vezes a gente acha que, devido à mudança do tempo, algumas coisas têm que mudar para a gente, algumas coisas têm que mudar para Deus. E não é bem assim. Deus, ele muda na sua permanência.
ok? O mesmo Deus que foi para Abraão quando criança, foi o mesmo Deus da sua velhice. O mesmo Deus que foi para Isaac quando era pequeno, foi para Isaac quando era idoso. Para Jacó quando era pequeno, foi para Jacó quando era idoso. Então, era o mesmo Deus. O que mudou foi sua percepção. No momento que Deus chega e fala com Jacó, Jacó ainda era jovem, na visão que ele tem da escada que ia até o céu, enquanto estava em sonho. Deus se apresenta a ele como Deus de Abraão e de Isaac. Mas ele só vai ter para si como este é meu Deus, o Deus dos meus pais, só quando ele entende qual era o plano de Deus para ele. Esse é um ponto. Ele foi entender de Deus, do plano de Deus para a vida dele, a constância, mesmo na evolução de Deus, só na sua velhice. Diferentemente de Daniel. Daniel era jovem, ok? Possivelmente entre 13 e 17 anos, mas já entendia o plano de Deus para a vida dele. E mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, ele permanece fiel ao plano de Deus para a vida dele. Ok? Então, você tem a evolução durante o tempo. Entre Jacó e Daniel, você tem mais de, acho que praticamente 1000 anos, entre 500 e 1000 anos de diferença, ou seja, um grande passo. Mas nem esse mesmo tempo, essa mesma evolução que teve entre Jacó e Daniel, impediu que um jovem fosse mais fiel a Deus do que um idoso, ok? Então, a evolução existe na criatura humana, mas a evolução em Deus permanece na sua constância, no seu jeito de aplicar as suas leis e aplicar a sua misericórdia para com a humanidade. Ficou entendido? Ou você quer fazer mais alguma pergunta sobre isso? Então vou falar. Ficou entendido. Eu não sei se eu fui clara. A questão hoje é assim. Eu entendi o que você disse na última reunião. Falou assim que existe coisas que é uma percepção muito pessoal, né? Que aí você começa, inclusive, a ter uma comunhão com Deus e você entende que algumas coisas são para você, outras não. Então, assim, eu vi que você falou sobre a questão do não julgamento, né? Para tomar cuidado com isso. E eu entendi que a questão é mais assim, como eu sei que as coisas não mudam, mas como a gente fazer isso de uma forma mais leve, para a gente ajudar realmente os jovens, até de outras denominações, e entenderem como o sábado pode ser mais simples. Porque eu acredito muito, Douglas, que existe uma geração que está prejudicando algumas pessoas de entenderem melhor sobre a questão do sábado e entre outras coisas. Entendi, Damares. A questão da leveza é o texto que a gente leu de Isaías 58, 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14 vai falar muito sobre a questão de honrar ao sábado. E aí a gente explicou o sábado passado que essa questão de honrar é trazer honras mesmo, é trazer o que há de melhor na minha vida para o sábado, para fazer o que há de melhor na minha vida no sábado. Aí eu trouxe a questão das roupas, a questão da alimentação, também trouxe a questão do sexo, claro, né, para os casados. Então, a percepção é de cada um. Eu não posso falar, isso aqui é regra, isso aqui é regra. Não, não é regra. O que vale para uma criança não se aplica a um adulto, não se aplica a uma pessoa idosa. Então, cada um tem que gerar a sua percepção do que é honrar ao sábado, ok? E toda vez que a gente honra o sábado, na realidade, a gente está se beneficiando mais do que qualquer outro, porque a gente está fazendo uma coisa que a gente se sinta bem.
Você não veste uma roupa boa que você tem, que você se intitula que ela é boa, porque outra pessoa acha que é boa. Não, você veste uma roupa falando, essa roupa é boa. Você que falou que ela é boa, não foi ninguém. Às vezes, eu particularmente, eu não gosto de usar terno, mas uma camisa social, eu amo uma camisa social. Para mim, uma camisa social é boa. Talvez para outra pessoa não seja, mas eu colocar uma camisa social no sábado, para mim, eu estou honrando o sábado, porque é uma coisa boa para mim. Eu faço toda sexta-feira, eu faço o pão judaico, a halá, faço na sexta, né, para o sábado. Então, para mim, é uma das boas alimentações que eu tenho, uma ótima comida, é a halá. Então, toda sexta-feira a halá está pronta. Então, é uma coisa boa para mim. Então, é meu jeito de honrar o sábado são fazendo coisas boas para mim. Então, digno de honra e o honrares, como fala no versículo 13, é exatamente isso, é trazer o que há de melhor, no meu ponto de vista, para o sábado. Ou seja, como a gente sabe, o pessoal do nosso grupo, eles vão no sábado, eles vão ajudar um casarão, fazendo alimento e tudo. Para eles, fazer o bem é uma coisa boa durante o sábado. Então, eles estão honrando a Deus e o sábado? Estão, porque eles estão trazendo o que eles acham de melhor para eles e para outras pessoas no sábado. Ok? Então, eu não faço, eu faço durante a semana. Durante a semana, eu vou no Brilho da Madrugada, eu vou no projeto Anjos da Madrugada também. Então, o meu jeito durante a semana eu faço isso. Durante o sábado, é para minha família, para Deus, para minha família e para meus amigos. Então, o meu jeito de honrar é diferente das outras pessoas, ok? O trazer leveza é trazer o que há de melhor. Então, se você acha que ir à igreja, como Jesus criou esse costume, lá como está escrito em Lucas 14:16, 4:16, então, se ele criou esse costume e você acha que o jeito de honrar o sábado é indo à igreja todo sábado, então é um jeito que você criou para honrar. Não é obrigatório, mas é uma maneira de honrar o sábado. É mais um local de adoração a Deus honrando o sábado. Ok? Mais alguma pergunta? Legal. Então, a gente tomar um cuidado da gente não pegar o modelo do outro que serve para o outro e colocar na nossa vida. Porque aí sim a gente está, na realidade, endeusando, entre aspas, né, o outro e não a quem a gente deveria dar honra e glória naquele dia. Sim. A questão é honrar a Deus e honrar ao sábado, trazendo o que há de melhor para mim e para minha família. Não para o que os outros acham que é melhor. É, muito bom. Eu tenho um costume, por exemplo, depois passa essa receita desse ralá aí que eu quero fazer para ver se é bom. Eu tenho o costume de comprar suco de uva e tomar. Eu só tomo suco de uva no sábado. Suco de uva integral, eu tenho esse costume. É um ritual que eu faço toda sexta-feira à noite. Você me viu aqui que eu abri sem querer a câmera aí. É um costume que eu tenho de sexta-feira à noite eu colocar uma mesa, fazer alguma coisa especial e tomar o meu suco de uva. É algo ali que eu tenho. Então, assim, eu entendi. Muito bom. Acho que ficou bem explicado para mim. Vou deixar outras pessoas perguntarem. Ok, tá bom. Então, pessoal, mais perguntas aí? Tem bastante pergunta que dá para fazer aí. Ainda mais perguntou um ponto. Depois não vem perguntar depois não, né? Vamos lá. O Romário tinha uma... Berê, o Vivian, Selva que tá aí com a gente. Vamos lá, galera. Abre o fone aí, manda ver. Eu acho que o microfone é mais importante para a gente abrir para falar. Vamos lá. Eu achei legal você levantar o ponto dos patriarcas aí, Abraão, Isaac, porque uma coisa que eu percebo muito na Bíblia, eu não sei se foi um recorte intencional de Moisés ao escrever ali o Gênesis, mas apesar da gente saber que o sábado teve essa origem ali na criação, parecia realmente muito mais leve para os patriarcas levarem o sábado.
Tanto que você vê que não é uma coisa enfática ali, como acontece depois ali do Monte Sinai, que é se você não guardar o sábado, se você fizer isso, vai ser apedrejado, vai cair do céu, morte. E uma coisa muito de sim e não. E eu acho que o que acontece às vezes com essa geração aí que a Damaris fala, às vezes é muito do que o povo de Israel realmente levava. Dessa coisa assim, bem sim e não, sim e não, sim e não, pode, não pode, do sábado. Que para mim parece que os patriarcas não tinham isso. Talvez eles, o êxodo realmente ali, aquele período no Egito tenha tido um impacto muito forte sobre eles, tenha causado um impacto muito forte. Mas para mim eu tenho a impressão que realmente os patriarcas ali levavam o sábado de uma forma muito mais leve, muito mais parte da vida, honrando mais realmente como uma coisa gostosa e prazerosa. Tem dois pontos principais aí que dá para a gente tocar em relação à questão dos patriarcas e o povo do Êxodo. Os patriarcas, literalmente, se a gente vê até do período de Abraão até o período ali de Jacó, eles eram, como vamos dizer, os líderes das suas tribos. Ou seja, o que eles falavam ali era lei. Então, na sua percepção de guardar o sábado mais leve, talvez porque o que eles falavam é lei. A gente não vai ligar fogo no sábado. Era lei. Sua mulher, seus filhos e ninguém do seu grupo fariam mais isso. Diferente do povo que estava no Êxodo, nos 40 anos. Porque eles tinham ali as descendências dos 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, mas tinha também egípcios que foram com eles. Estima-se que estava ali um grupo entre 1 milhão até 2,5 milhões de pessoas. E até em boa parte do momento era só Moisés para cuidar desse povo todo. Depois aí veio dividindo Arão dando uma ajuda a Moisés. Aí depois precisou vir Jetro, sogro de Moisés, e falar: ainda está muito pesada a carga, divide com mais pessoas. Aí vem os 70 anciões, 70 juízes, que foi, na época de Jesus era conhecido como Sinédrio. Então você já tem a instituição dos 70 juízes, o Sinédrio, na período de Moisés, mas ainda estava pesado e, consequentemente, depois foi dividido entre grupos de 1.000, de 100, de 50, de 10, e foi constituído líderes para cada um desse grupo, ou seja, era muita gente para ser controlada. E enquanto eles estavam no deserto, mesmo aqueles que decidiam não cumprir a lei, tinha uma prerrogativa. As leis que eles não cumpriam, básicas, era julgada pelos juízes ou por Moisés. Agora, as leis mais severas era julgada somente por Deus. Enquanto estava sendo julgado por Deus, havia justiça e não se precisava criar mais leis. Mas no momento que Deus e o povo não quis mais servir a Deus e Deus se afastou do povo, eles precisaram criar mais leis que trouxe mais rigidez, mais peso à guarda tanto do sábado como para demais leis, para que o povo não se corrompesse. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. O povo se corrompeu, levou o cativeiro babilônico, depois o domínio persa, o domínio assírio, o domínio medo-persa, o domínio grego, o domínio romano, e a dissipação e a diáspora total no domínio romano. Então, a gente vê que, enquanto o povo anda com Deus, guarda os seus mandamentos, né, ele traz uma questão mais de justiça, amor e misericórdia. No momento que ele dissipa, que ele sai, eles se distanciam de Deus, aí eles precisam criar leis não tão humanitárias, mas que preservem o povo guardando os mandamentos.
mas mesmo assim não conseguem guardar, transgridem e acontece tudo que a história bíblica deixa bem claro o que aconteceu, ok? Como tema do próximo sábado, a gente vai iniciar sobre a cultura. O que a cultura interfere no nosso processo de santificação? E vou te falar, está bem linkado com a sua pergunta hoje, Damares. A questão exatamente da evolução em detrimento da permanência do pensamento e da legislação de Deus. E só para fechar, eu gostaria de deixar um trecho, né, que está em Deuteronômio 30, 14 a 16. Deuteronômio 30, 14 a 16. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que hoje tu pôs diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que eu te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás. Eu sou teu Deus, que te abençoa na terra em que está entrando para possuíres. Ou seja, todo dia a gente tem uma opção de escolha. Uma opção de escolha de vida e bem, de morte e mal. Há muitas pessoas que pode ser que estejam vivas praticando a maldade ou mortos praticando o bem. Mas o que mais deixa para a gente, que chama mais atenção não importa se está vivo ou morto, praticando bem ou mal, mas se guardar os mandamentos que teu Deus te ordena, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e os seus preceitos, então viverás. Ou seja, não importa o que você já fez, importa se você hoje parar e refletir e falar, a partir de hoje eu vou guardar o que Deus me pedir. Não o que o ser humano espera de mim, mas o que Deus me pedir. Então eu viverei e me multiplicarei na terra que o Senhor me prometeu. A gente só pensa em multiplicação na questão de filhos. Na realidade, se multiplicar é na questão do reino que está por vir e levar o máximo de pessoas que puder. Levar os meus familiares, os meus amigos, os meus colegas de trabalho. Isso quer dizer se multiplicar. O povo de Israel, jamais os 70 que entraram no Egito, mesmo em 230 anos, eles não conseguiriam formar um grupo de 600 mil homens para a guerra. Eles se multiplicaram na questão de ensinar, de aceitar os mandamentos de Deus e pregar para outras pessoas. Então, que a gente possa aceitar os mandamentos de Deus e possamos viver e multiplicar na terra que o Senhor nos prometeu. Ok? Eu agradeço pela participação de cada um e no próximo sábado a gente vai iniciar a questão de cultura. O que tem a cultura em relevância no processo de santificação. Isso é tudo bem, pessoal.